A classe das aves é um grande grupo de vertebrados e ocupa habitats diversificados em quase toda a região do planeta, do Ártico até a Antártica, dos mares e nos continentes. As aves corredoras são chamadas de ratitas, como a ema e os avestruz, e possuem características mais primitivas. As aves chamadas carenadas são capazes de voar, como o beija-flor, o pardal e o gavião. A exceção desse grupo é o pinguim. As aves são animais homeotérmicos, ou seja, possuem temperatura corporal constante mantida por mecanismos fisiológicos, como a elevada taxa metabólica. Possuem um corpo revestido por penas e estruturas de origem ectotérmica que conferem proteção térmica e auxiliam no voo. A capacidade de voo é possível graças a uma série de adaptações ao longo da sua evolução. Por exemplo, presença de ossos pneumáticos. Os vertebrados possuem geralmente ossos que são ocupados por algum tipo de tecido, mas muitos ossos das aves, no entanto, são ocos e cheios de ar. Essa substituição evita um acréscimo de massa do animal, o que diminui o gasto de energia ao voar. Existência de sacos aéreos. Os sacos aéreos aumentam a eficiência da renovação do ar presente nos pulmões e diminuem a densidade corporal das aves. Ausência de bexiga urinária e de grande parte do intestino grosso. Essa ausência faz uma economia de peso, ideal para os animais voadores. Corpo aerodinâmico. A forma aerodinâmica diminui o atrito com o ar durante o voo. Visão privilegiada. A maioria das aves possui excelente acuidade visual, inclusive para cores. E os membros anteriores das aves são as asas, que possuem penas mais longas próprias para o voo, e membros posteriores são as patas. Tem muitos músculos na parte superior, enquanto a porção inferior apresenta tendões e é revestida por escamas córneas. Na parte anterior da caixa torácica das aves há uma dilatação do osso externo, formando uma estrutura chamada de quiliocarena. Essa estrutura é uma adaptação das aves para a implantação dos músculos fundamentais ao voo. As clavículas são soldadas, formando a fúrcula, mais conhecida como osso da sorte. A locomoção bípede é facilitada pelo grande desenvolvimento da estrutura óssea e muscular das patas. As aves possuem apenas uma glândula, a uropigiana, situada acima da base da cauda, que secreta um líquido oleoso, empregado na lubrificação e na impermeabilização das penas. Com o bico, as aves recolhem essa secreção e se espalham sobre o corpo. O bico também é utilizado na obtenção de alimentos, na coleta de materiais para a confecção de ninho e na sua defesa. As aves, juntamente com os mamíferos, são os mais recentes vertebrados a surgirem na Terra e ocupam habitats diversificados. De acordo com estudos paleontológicos recentes utilizando fósseis, as aves têm origem no período Jurássico. Elas evoluíram dos dinossauros terópodes por volta de 150 milhões de anos atrás. A alimentação das aves é bem variada. Algumas espécies são carnívoras, urubu, gavião e águia. Porém, a maioria das aves se alimentam de frutos, grãos e sementes. Já os pinguins, por exemplo, possuem alimentação baseada no consumo de peixes. O alimento é temporariamente armazenado e umedecido no papo, uma dilatação do esôfago. Em algumas espécies, o papo é utilizado para carregar alimento para os filhotes, que captam o material regurgido ou introduzem a cabeça da garganta dos pais. Em pombos, o epitélio do papo apresenta duas estruturas glandulares, que secretam uma substância nutritiva, o leite de pombo, utilizado para a alimentação dos filhotes. O estômago compreende o proventrículo, ou estômago químico, responsável pela secreção de sucos digestivos, e a moela, ou estômago mecânico, câmara de paredes musculares espessas, onde ocorre a trituração do alimento, desempenhando função dos dentes. Nas aves, a respiração é pulmonar e há um par de narinas na parte superior do bico. Os pulmões possuem sacos aéreos associados, o que aumenta o aproveitamento do ar no processo respiratório. O órgão do canto é a siringe, uma câmara de ressonância de complexidade variável situada na base da traqueia. Pode conter músculos e membranas, que vibram quando o ar passa, produzindo sons. Urubus e avestruz não possuem essa estrutura canora. O coração das aves apresenta 4 câmaras totalmente separadas, 2 átrios e 2 ventrículos. A circulação é dupla e completa, portanto não há mistura de sangue arterial com o venoso. Dessa maneira, o sangue com alto teor de oxigênio enviado ao tecido do corpo permite uma atividade metabólica de intensidade suficiente para manter a temperatura corporal constante. A estrutura de excreção das aves é o rim. O produto nitrogenado excretado pelas aves é o ácido úrico, eliminando na forma de urina pastosa junto com as fezes. Essa forma de excreção é importante para a economia de água e um dos passos para a sobrevivência no ambiente terrestre.
Os olhos, grandes e laterizados, são recobertos por pálpebra superior e inferior e pelas membranas nictitantes, transparentes e que mantêm a proteção e a lubrificação da superfície dos olhos. Posteriormente, os olhos notam-se os condutos auditivos, que levam até as membranas timpânicas. Não há pavilhão auditivo, encontrado nos mamíferos. O sistema nervoso é bastante desenvolvido, com um encéfalo proporcionalmente maior que o dos répteis e principalmente as estruturas relacionadas com equilíbrio e com orientação espacial, como o cerebelo. A acomodação visual é muito rápida, permitindo o ajustamento do foco em diferentes distâncias, o que torna necessário nas repentinas mudanças visuais durante o voo ou na focalização de objetos dentro d'água, em aves mergulhadoras, como o mergulhão. As estratégias reprodutivas são muito diversificadas. Cada espécie tem uma época característica para se reproduzir. Ritos nupciais são comuns, frequentemente realizados em um território anteriormente estabelecido. As aves possuem reprodução interna. A fêmea possui um ovário, enquanto o macho libera espermatozoides através dos 2 testículos. A fecundação é interna e as fêmeas põem ovos que são recobertos por uma casca calcária. Os anexos embrionários típicos dos répteis também estão presentes nos ovos das aves, âmnio, córeo, alantoide e saco vitilínico, onde o último bastante rico em vitelo, a gema do ovo. Nem todas as aves podem voar. Pinguins, avestruzes e kiwis são aves não voadoras. A anatomia do corpo dessas aves não permite que elas consigam sair do solo.